protegida por Deus do céu. Antes de continuar a pregação, eu quero dizer algo muito sério. Guarda no seu coração. Você está dizendo para Deus: meu joelho já dói porque eu olho por minha família. Escute, porque Deus está falando a você. Talvez Ele não fale desse jeito, mas nunca você. Não, mas eu já orei, já pedi, o pastor já profetizou, o irmão já orou. Mas minha família só dá trabalho. Eu lhe pergunto: seus irmãos me vendeu? Seus irmãos me vendeu? Seus irmãos mentiram para o seu pai que você tinha morrido? Pois bem, amado e queridos irmãos, e agora começa a trajetória. Agora isso você vai encontrar no capítulo número 7, versículo número 5 e até o versículo número 8. Deus vai lhe mostrar porque estava passando isso com José. A Bíblia diz que agora José tem um sonho. E muitas vezes nós vemos pregadores dizendo que não conte seus sonhos para ninguém. Mas você tem que entender que quando Deus tem um projeto, você tem que contar para alguém se levantar contra isso. E este alguém está apenas fazendo mandado de alguém que não tem sentimento, não tem gozo, não tem poder e nem tem autoridade sobre sua vida. Esse alguém é o inimigo das suas almas. Esse alguém, quando você diz vamos para a igreja, essa pessoa olha para a sua cara e diz: você vai dar dinheiro ao pastor, você vai fazer o quê? Pulejar como bode, você vai gritar, não precisa gritar para Deus ouvir. E eu quero lhe dizer uma coisa: se quiser gritar, grite; se quiser chorar, chore; se quiser falar línguas, fale; se quiser adorar a Deus, adore. Porque eu quero lhe dizer uma coisa: a Bíblia diz que não foi o homem, não foi o inimigo, não foi o empresário, não foi o sacerdote que fez você, porque a Bíblia diz que do Senhor é os céus, a terra, a tua plenitude e tudo que há na terra, meus amados queridos. Pois bem, a Bíblia diz agora que começa a promessa de Deus cumprir na vida de José. Aí você diz: como, irmão, que começa a promessa a viver na vida de José? Se José começa agora a ir fazer o bem, os irmãos fazem o mal. Porque segundo as escrituras, os irmãos de José estavam apacentando as ovelhas, cuidando. José vem deixar água, vem deixar comida. E a Bíblia diz que eles botam uma coisa no seu coração: por causa de um sonho que ele sonhou, não por causa de uma promessa que Deus sonhou para ele. Por causa de uma promessa que Deus fez para ele, meus amados e queridos irmãos. As coisas começam a rochar em nossas vidas por causa da promessa de Deus. A promessa de Deus não pode ser vazia. A promessa de Deus não pode ser só de numa terra que manda leite e mel. A promessa de Deus tem que ser de obstáculo para você valorizar quando chegar na frente o que você tem sobre suas mãos, para você valorizar o que Deus pôs na sua família, para você valorizar o que Deus tem dado à sua vida, para você saber melhor administrar, para você saber melhor valorizar. Por isso que creio eu, amado e queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito de Deus, disse, ao qual a leitura está em apreço e foi lida nesta noite: porque aquele que cuida ser espiritual, que não cuida da sua família, que não cuida dos seus, é pior do que o ímpio, já negou a fé. Amados e queridos irmãos, por isso que eu acredito que na palavra de Deus, quando Abraão soube, amados e queridos irmãos, que 4 reis ganhou para 5 reis e levou o seu sobrinho por nome de Ló, ele juntou 300 vaqueiros, 300 trabalhadores e disse: nós vamos lá, porque é a nossa família. Permita eu parafrasear e dizer, como disse Adão para Eva: porque ele é osso do meu osso e carne da minha carne, não abandono. Diga no seu coração: eu não abandono os meus, eu não abandono, porque o que está comigo é melhor que o que está com o mundo, porque a injustiça da minha família não vai parar a promessa que Deus tem na vida dele. Pois bem, e a Bíblia diz que agora um nome do faraó sonha. Mas o interessante, que tem poucos versículos mostrando a glória de José, mas tem muitos versículos mostrando as adversidades, as lutas, as batalhas. A primeira batalha é porque eles não aceitavam Hebreus. Hebreus, para eles, amados e queridos irmãos, começava já a diferença pelo idioma. O idioma era hebraico e o idioma do Egito já era diferente. Permita eu dizer que era o aramaico da antiga Mesopotâmia. Amados e queridos irmãos, e a Bíblia diz que começa a dificuldade. Quando José chega, ele já vai ser governador. Negativo. Para isso, você tem que entender: quer sua família salva, desça. Quer sua família salva, pare de apenas ficar com os lábios parados e comece a chorar de verdade.